Você sente que algo está profundamente errado com o mundo, mas não consegue explicar o quê? As pessoas mais ricas e poderosas do planeta, aquelas que você admira, participam de cerimônias secretas em ilhas particulares. Nesses rituais, eles obtêm poder e influência de uma fonte terrível que envolve o sacrifício do que há de mais puro e inocente na humanidade. O preço do luxo deles é um pesadelo que ninguém ousa contar. Mas o principal não é apenas saber que isso acontece. O mais chocante é descobrir como eles usam símbolos que você vê todos os dias em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro para marcar seu território e influenciar sua mente. Vou revelar como eles operam debaixo do seu nariz e, mais importante, como você pode começar a construir uma defesa para proteger a si mesmo e sua família. O que você vai ouvir a seguir pode te salvar, mas também te colocará numa lista. A escolha é sua. Aperte inscrever-se agora mesmo e escreva nos comentários sua cidade. Vamos ver quantos de nós estamos despertando. Meu nome é Ricardo Rodrigues, ou pelo menos era esse o nome que constava no meu passaporte português, quando eu ainda tinha uma vida. Hoje, sou apenas uma voz vinda de um lugar escuro. Um sussurro para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Antes de tudo isso, eu era um jornalista investigativo. Aos 65 anos, eu tinha uma carreira respeitada em Lisboa, prêmios na estante e a crença ingênua de que a verdade, quando exposta, tinha o poder de mudar o mundo. Eu era um homem de fatos, de documentos carimbados, de fontes anônimas em cafés sombrios. Eu acreditava na lógica, na ganância como motor dos crimes dos poderosos, na justiça como um ideal alcançável. Que tolo eu era! A verdade que descobri não cabe em manchetes de jornal. Ela não pode ser provada em um tribunal, porque os juízes, os promotores e os donos dos jornais fazem parte dela. Você não chegou até aqui por acaso. Não foi um clique aleatório, nem uma sugestão vazia de um algoritmo. Há uma ressonância, uma vibração que conectou a minha necessidade de contar com a sua necessidade de saber. Considere este momento um chamado. A sua alma busca a verdade há muito tempo, e o universo, em sua misteriosa sabedoria, abriu esta porta para você. O que vou compartilhar não é uma teoria, é um testemunho. Tudo começou de uma forma que você até acharia banal. Em 2012, eu estava no Brasil, trabalhando numa matéria sobre desvio de verbas públicas em grandes obras para a Copa do Mundo. O alvo era um deputado influente de Brasília, um homem chamado Carlos Ferreira, ligado a uma das maiores construtoras do país, a construtora Oliveira. Era a história de sempre, contratos superfaturados, propinas, laranjas. Eu já tinha escrito dezenas de matérias como essa, mas havia algo diferente. Havia uma linha nos extratos bancários que não fazia sentido. Pequenos pagamentos mensais, sempre no mesmo valor, para uma fundação sediada no Panamá com um nome estranho, Fundação Aurora Dourada. Não era o valor que me intrigava, era a constância, a disciplina ritualística daquela despesa. Era dinheiro de pinga para eles, mas nunca falhava. Era como pagar um dízimo. Um dízimo para quem? Comecei a puxar esse fio, e o novelo que se desenrolou não me levou a mais corrupção, mas a um abismo. As fontes que antes falavam comigo começaram a secar. Pessoas que me prometiam documentos desapareciam. Um contato meu no Tribunal de Contas, um homem bom e honesto chamado Marcos Souza, me ligou numa noite, sussurrando. Ele me disse para largar o caso. Ricardo, isso não é sobre dinheiro, ele disse, com a voz trêmula. Isso é uma religião. Eles não são apenas ladrões, são devotos. Saia disso antes que eles te ofereçam como sacrifício. 2 dias depois, Marcos sofreu um acidente vascular cerebral fulminante. Ele tinha 42 anos e era atleta. Foi nesse momento que o meu mundo de fatos e lógica começou a ruir. Eu entendi que estava lidando com um poder que não jogava segundo as regras. Eles não apenas compravam o silêncio, eles o impunham de formas muito mais permanentes. O medo é uma ferramenta eficaz, mas o que eu vi no olhar deles mais tarde não era apenas medo. Era uma certeza aterrorizante. A certeza de quem sabe que serve a um mestre implacável. Foi a teimosia, a velha arrogância de jornalista que me fez continuar. Comecei a pesquisar o simbolismo, a numerologia por trás das datas dos pagamentos, o nome Aurora Dourada. Isso me levou a textos antigos, a sociedades secretas que eu considerava folclore. Encontrei o trabalho suprimido de um historiador da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Gustavo Almeida, que foi desacreditado e expulso da academia nos anos 90. Em seus escritos, guardados numa biblioteca empoeirada em Belém, ele traçava uma linha direta
entre os símbolos usados por certas corporações modernas em São Paulo e os sigilos de cultos babilônicos que praticavam sacrifícios humanos. Eu ri. Achei que o pobre homem tinha enlouquecido, mas então cruzei os símbolos que ele descrevia com o logotipo discreto da holding que controlava a construtora Oliveira. E lá estava, o mesmo selo, o mesmo desenho, a mesma assinatura energética. Eu não estava mais investigando um crime, eu estava profanando um templo. E os sacerdotes haviam me notado. O conhecimento que estou prestes a dividir com você é perigoso, porque ele muda você. Ele ajusta a sua percepção. Uma vez que você aprende a ver, não consegue mais desver. Você começará a enxergar os símbolos na arquitetura dos bancos na Avenida Paulista, nos gestos ensaiados dos políticos nos telejornais, nas letras de músicas populares que parecem hipnotizar as massas. Você não está ficando louco, você está apenas acordando. E este é o propósito desta nossa conversa. Eu sou o velho vigia na torre, soando o alarme no meio da noite. O que você fará com este aviso é sua escolha. Mas saiba que você foi escolhido para ouvi-lo. Esta informação não busca o pânico, mas a consciência. Porque a consciência é a única luz que pode dissipar as sombras que eles tanto cultivam. Para entender o poder do deputado Carlos Ferreira e da construtora Oliveira, eu precisei entender que eles eram apenas os gerentes locais de uma franquia que não foi fundada no século XX, mas há milênios. E suas raízes no Brasil são muito mais profundas e antigas do que a chegada das caravelas. Para entender como uma construtora em Brasília pode ter qualquer ligação com cultos de milênios atrás, você precisa desaprender a história que lhe contaram na escola. A história oficial é uma canção de ninar, criada para nos manter adormecidos na fazenda. Durante meu cativeiro, eles não me torturaram fisicamente, no início. A tortura foi mental. Eles fizeram questão de me educar. Forçaram-me a ler seus textos sagrados, a ver o mundo através dos seus olhos predadores. E a história deles não começa com reis e repúblicas, mas com um pacto. Um pacto feito na alvorada da civilização, nas planícies da Suméria, entre os primeiros sacerdotes reis e entidades que eles não chamam de deuses ou demônios, mas de arquitetos primordiais, seres de fome e poder imensos, que existem em uma vibração diferente da nossa. O preço do pacto era simples. Em troca de conhecimento, poder e domínio sobre os outros homens, os sacerdotes lhes forneceriam sustento. E o único sustento que esses arquitetos aceitam é a energia vital humana, liberada em seu estado mais puro no momento do terror e do sacrifício. Essa tradição, como eles a chamam, é o fio escuro que costura toda a história da humanidade. Ela se infiltrou no Egito, escondida nos rituais secretos dos sacerdotes de Amon. Ela viajou para Roma, disfarçada nos cultos de mistério que prometiam poder aos senadores e generais. Quando o cristianismo varreu a Europa, eles não foram destruídos. Eles se adaptaram. Eles se infiltraram na própria igreja, criando ordens secretas dentro de ordens secretas, manipulando papas e reis. A Inquisição, que você aprendeu que caçava bruxas, foi, em muitos casos, uma guerra civil entre a facção deles e outros grupos ocultistas rivais. Eles usaram a fogueira para eliminar a concorrência e roubar seu conhecimento. Eles são os mestres da camuflagem. Eles sempre operam por trás da máscara da instituição mais poderosa da época. E no final do século XV, essa instituição era a coroa de Portugal e da Espanha. As grandes navegações não foram apenas sobre especiarias e ouro. Essa é a história para as massas. Para o círculo interno, a missão era outra: encontrar e mapear novas terras, novos povos, novos rebanhos para a colheita. Eles me mostraram mapas antigos, que não traçavam rotas comerciais, mas linhas de poder telúrico, as veias de energia da Terra. O Brasil, para eles, era um prêmio. Eles sabiam, através de seus textos antigos e de seus rituais de adivinhação, que este território era um nexo de poder. A data de 1500 não foi um acidente. A chegada de Pedro Álvares Cabral foi um ritual cuidadosamente planejado. O próprio nome que deram à terra, Ilha de Vera Cruz, era um código. Para eles, a verdadeira cruz não era o símbolo de Cristo, mas um antigo símbolo astrológico que marca um ponto de sacrifício, um lugar onde o véu entre os mundos é mais fino. Junto com os soldados e os padres jesuítas, vieram os seus próprios sacerdotes, disfarçados de cartógrafos e nobres menores.
como um homem que eles reverenciam, um tal de Antônio Pereira. A missão dele não era mapear rios, mas encontrar os locais exatos para futuros templos, locais que hoje abrigam grandes centros de poder em cidades como Salvador e, mais tarde, o Rio de Janeiro. O mito que eles mais gostam de desmentir é o da colonização como um mero empreendimento econômico. A escravidão, meu amigo, minha amiga, foi o maior e mais longo ritual de sacrifício humano da história moderna. Pense nisso. Milhões de almas arrancadas de sua terra, submetidas ao terror indescritível da travessia, para então morrerem de exaustão nos campos e minas. O sofrimento contínuo, a dor, o desespero era uma bateria de energia que alimentou a expansão deles por 3 séculos. Os senhores de engenho e os barões do café, com seus sobrenomes que hoje estampam avenidas em São Paulo, eram os gerentes locais dessa operação de colheita. Eles achavam que estavam acumulando riqueza, mas estavam, na verdade, pagando o dízimo de sangue para os verdadeiros donos do poder. A vinda da família real para o Brasil em 1808 não foi uma fuga, foi um movimento estratégico. Dom João VI estava cercado por conselheiros da sociedade. Eles precisavam mover o centro administrativo do império para mais perto de sua principal fonte de energia. A fundação de instituições como o Banco do Brasil serviu para consolidar o poder financeiro que sustentava toda a operação. Eles evoluíram, deixaram os sacrifícios em pirâmides de pedra para trás, porque se tornaram ineficientes e chamativos. Eles aprenderam a criar rituais mais sutis, disfarçados de crises econômicas, de guerras, de pandemias. Eles aprenderam a colher a nossa energia de medo e sofrimento em escala industrial, através da mídia e de sistemas que nos mantêm perpetuamente estressados e divididos. A construtora Oliveira, com seu logotipo babilônico e seus pagamentos para a fundação no Panamá, era apenas a ponta do iceberg moderno. Eles são os herdeiros diretos desses sacerdotes reis, desses senhores de engenho. Os nomes mudaram, os métodos se refinaram, mas o pacto continua o mesmo. Eles ainda servem aos seus mestres famintos, e nós ainda somos o rebanho. Eles se escondem à vista de todos, usando as estruturas de poder que nós mesmos validamos. E agora, vou lhe mostrar as verdades que eles ocultam por trás das cortinas do mundo moderno. Depois que me mostraram a história deles, a verdadeira história do mundo, eles começaram a me mostrar o presente, e foi aí que o verdadeiro horror se instalou. A verdade que eles escondem, a verdade que me fez perder a sanidade por um tempo, é que a nossa sociedade não é o que parece. Nós vivemos dentro de uma ilusão cuidadosamente construída. Governos, sistemas financeiros, religiões organizadas, a mídia, são apenas o cenário de um grande teatro. E nós, a humanidade, somos os atores involuntários e, ao mesmo tempo, a plateia. Mas o mais importante é que somos o alimento. Eles me disseram com um sorriso frio que a humanidade é uma fazenda de energia. Nós somos o gado, e eles, a sociedade secreta, são os fazendeiros. Um fazendeiro não odeia seu rebanho. Ele o protege, o alimenta, garante sua reprodução. Tudo com um único propósito, a colheita. Cada instituição que você acredita existir para o seu bem, na verdade, existe para o controle deles. As escolas nos ensinam o que pensar, não como pensar. Os bancos nos mantêm endividados e presos a um sistema de trabalho que consome nossa energia vital. A mídia nos bombardeia com medo e divisão, porque um rebanho assustado e brigando entre si é muito mais fácil de controlar. A conspiração não é um grupo de homens maus em uma sala escura, é um sistema. O organismo vivo e auto-perpetuador. A maioria das pessoas que trabalha para esse sistema nem sabe que o faz. O gerente de banco em Belo Horizonte que nega um empréstimo a uma família, o executivo de uma empresa de alimentos em Porto Alegre que aprova o uso de ingredientes viciantes e tóxicos, o programador em Recife que cria um algoritmo de rede social para maximizar o engajamento através da raiva. Eles não se veem como parte de um plano maligno. Eles se veem como profissionais ambiciosos fazendo seu trabalho. Mas eles são, sem saber, os capatazes da fazenda. Eles aplicam as regras que mantêm o gado no cercado. A verdadeira elite, o círculo interno, é formada por pouquíssimas famílias. No Brasil, não passam de 20. Seus sobrenomes são comuns: os Ribeiro, os Carvalho, os Lima, os Costa, para que possam se mover sem chamar atenção. Eles não se comunicam por meios convencionais. Eles usam o mercado de ações como um quadro de avisos, enviando mensagens através de transações codificadas. Eles usam a filantropia como sua máscara mais eficiente.
A conexão mais chocante que descobri, aquela que selou meu destino, foi entre uma grande rede de mineração na região norte e uma série de desaparecimentos de crianças em comunidades ribeirinhas. A versão oficial, que eu mesmo quase publiquei, era que se tratava de tráfico humano para redes de exploração no exterior. A verdade era infinitamente pior. A empresa de mineração, controlada por uma das famílias, a família Almeida, financiava uma ONG de fachada que atuava na região com projetos sociais. Essa ONG era o braço de recrutamento. Eles identificavam as crianças, as mais saudáveis, as mais vibrantes, e elas não eram vendidas, eram selecionadas. Eram a safra especial, destinada aos rituais mais importantes, aqueles que acontecem em ilhas particulares e em propriedades rurais remotas, em Goiás e no Mato Grosso. O dinheiro da corrupção que eu estava investigando não era para comprar iates ou mansões, era para financiar a logística dessa operação macabra. Era para comprar o silêncio de policiais, de juízes, de políticos. A versão oficial dos fatos é sempre uma mentira conveniente. Lembre-se da crise de energia, o apagão de 2001 no Brasil. A narrativa foi de falta de planejamento e de São Pedro. Eles me revelaram que foi um ensaio, um teste em larga escala para ver como a população reagiria a uma súbita privação e ao medo. A energia emocional gerada por milhões de brasileiros preocupados com seus empregos, com sua segurança, com o futuro, foi um banquete para eles. Foi um ritual de colheita passiva. Eles não precisaram sacrificar ninguém diretamente. Eles apenas criaram as condições para que nós nos sacrificássemos emocionalmente. E eles coletaram a energia. Eles fazem isso o tempo todo. Crises financeiras, surtos de doenças, polarização política, são todas ferramentas de gestão de rebanho. Eles aumentam ou diminuem o estresse na fazenda conforme a necessidade de colheita. Ao ouvir isso, você deixa de ser apenas parte do rebanho. Você se torna um observador consciente, e isso é a coisa mais perigosa que existe para eles. O maior medo deles não é que peguemos em armas, é que acordemos. É que percebamos as cercas invisíveis da nossa prisão. Eles me sequestraram porque eu, sem saber, estava prestes a mostrar a todos uma das cercas. Eles não me mataram de imediato porque queriam que eu entendesse a vastidão de seu poder, que eu visse a verdade e me afogasse nela, quebrado e impotente. Mas eles cometeram um erro. Eles me mostraram a verdade. E a verdade, uma vez vista, não pode ser esquecida. Ela pode ser compartilhada. E as provas da existência deles não estão apenas na minha história. Elas estão no mundo real, em documentos, em testemunhos, em fatos concretos que vou lhe apresentar agora. Eu entendo a sua dúvida. Um jornalista velho contando histórias de terror pode parecer loucura. Eu mesmo não acreditaria se não tivesse as provas, as cicatrizes na alma e os poucos documentos que consegui salvar. A palavra de um homem fugindo pode ser frágil, então deixe-me mostrar a você os pilares de concreto que sustentam esta verdade aterrorizante. O ponto central da minha transformação de cético em testemunha foi uma ilha, uma propriedade privada na costa de Santa Catarina, que oficialmente pertence a um consórcio de investimentos com sede em paraíso fiscal, mas que na verdade é um dos templos deles. Fui levado para lá vendado, em um helicóptero sem identificação que partiu de uma fazenda no interior do Paraná. A cerimônia que me forçaram a assistir aconteceu na noite do solstício de junho de 2013. O lugar era um anfiteatro de granito negro construído para canalizar o som e a energia para um altar central. Os convidados eram a nata da sociedade brasileira e mundial. Reconheci um banqueiro muito famoso de São Paulo, da família Souza, um senador do Nordeste conhecido por seus discursos sobre a família tradicional e uma atriz de novelas que todos no Brasil adoram por seu trabalho de caridade. Eles não pareciam monstros, pareciam entediados, esperando o início de um espetáculo exclusivo. Então, eles trouxeram as crianças. Eram 4. Uma delas, um menino de uns 8 anos, tinha os traços inconfundíveis dos povos da Amazônia. Eu o vi claramente. O terror em seus olhos é uma imagem que queima minha mente todas as noites. O que aconteceu depois eu não vou descrever em detalhes. Não por sua causa, mas pela minha. Basta dizer que foi metódico, preciso e ritualístico. Não havia raiva ou sadismo. Havia uma concentração terrível, como a de um cirurgião realizando um procedimento delicado. E no clímax, quando a vida se esvaiu do pequeno corpo no altar, eu senti. Não foi algo que eu vi ou ouvi. Foi uma mudança na pressão do ar.
Um frio que não era físico, um silêncio que gritava. Eu senti uma presença invisível no anfiteatro, uma entidade faminta que se alimentava daquela energia liberada. Foi a prova que nenhum documento poderia me dar. Foi a experiência direta do mal absoluto. Mas eu consegui mais do que apenas memórias. Em um momento de descuido dos meus captores, quando me deixaram sozinho por alguns minutos na biblioteca da mansão da ilha, eu roubei um pequeno livro de capa de couro. Não era um texto antigo, era um livro-caixa, um registro. Não havia nomes, apenas datas, símbolos e sequências numéricas. Depois que escapei, passei mais de um ano com a ajuda de um ex-colega de Lisboa, um gênio da criptografia chamado Pedro Alves, para decifrar aquilo. O que descobrimos foi arrepiante. As datas correspondiam a eventos catastróficos. O rompimento da barragem em Mariana, em 2015, o início de um surto de uma doença misteriosa em Recife, em 2016, a quebra inesperada de um grande banco brasileiro em 2014. Os símbolos representavam as oferendas, e a iconografia deixava claro do que se tratava. E as sequências numéricas eram os lucros, os ganhos obtidos por empresas específicas controladas por eles que apostaram na baixa do mercado ou que venderam a solução para o desastre que eles mesmos criaram. O livro era a contabilidade do inferno. Para os que ainda duvidam, para os que precisam da validação da ciência, eu digo, ela está chegando. Sob uma identidade falsa, eu entrei em contato com uma neurocientista da USP, a doutora Fernanda Lima, cujo trabalho pioneiro estuda o efeito de emoções coletivas no campo eletromagnético da Terra. Sem revelar minha história, eu a questionei sobre a possibilidade de o medo e o pânico em massa gerarem uma energia mensurável. Ela me confirmou com entusiasmo que seus dados preliminares mostravam picos anômalos no campo magnético local durante eventos de grande comoção social, como protestos violentos em Brasília ou finais de campeonato de futebol no Rio de Janeiro. Ela chamou de ressonância límbica coletiva. Eles, há milênios, chamam de colheita. A ciência está apenas começando a medir com seus instrumentos aquilo que os sacerdotes antigos já sabiam manipular. E, por fim, há outros como eu. Poucos sobreviveram para contar. Consegui encontrar um ex-piloto da Força Aérea, o capitão aposentado João Martins, que hoje vive isolado em uma chácara perto de Goiânia. Em 98, ele foi forçado a fazer um voo não registrado para uma fazenda no Pantanal, transportando carga especial. Ele viu as crianças. Ele viu os homens de terno que as receberam. Ele foi ameaçado e obrigado a se aposentar por problemas psicológicos. Sua história, contada com a voz embargada de um homem quebrado, confirmou cada detalhe da logística que eu havia descoberto. Ele me disse que o desaparecimento de moradores de rua em grandes capitais como Curitiba e Fortaleza não é apenas uma tragédia social. É um sistema de abastecimento para rituais menores, para manter o poder dos operadores locais da sociedade. Essas não são histórias, são peças de um mosaico, e quando você as junta, a imagem que aparece é a face do mal que governa o nosso mundo. E para entender como eles fazem isso, você precisa entender a física profana que está por trás de tudo. Depois de me mostrarem as provas físicas, eles me levaram para o próximo nível da minha terrível iniciação. Eles precisavam que eu entendesse não apenas o que, mas como. Como um ritual em uma ilha em Santa Catarina pode influenciar o mercado financeiro em São Paulo? Como o sofrimento de uma criança pode garantir o poder de um político em Brasília? A resposta não está na física que aprendemos na escola, está na cosmologia deles, na religião que é a base de todo o seu poder. Para eles, o universo não é um espaço vazio com bolas de gás queimando. É um oceano de consciência, de energia vibratória. E nesse oceano, nós, humanos, não estamos no topo da cadeia alimentar. Somos peixes de tamanho médio. Acima de nós, em outras dimensões, em outras vibrações, existem predadores. Entidades vastas, antigas e famintas que eles chamam de arquitetos, ou, nos textos mais antigos, de os grandes antigos. Essas entidades não são boas nem más no nosso sentido moral. Elas apenas são, e elas têm fome. E a única coisa que as alimenta é a energia emocional humana em sua forma mais concentrada. O mecanismo é assustadoramente simples. Imagine que cada emoção que sentimos emite uma frequência. O amor, a alegria, a compaixão emitem vibrações de alta frequência que, segundo eles, são pouco nutritivas, como se fosse alface para um leão. Mas as emoções de baixa frequência, o medo, o terror, a dor, a angústia,
O ódio são densas, potentes, são a picanha do universo energético. Um ritual de sacrifício, especialmente de um ser inocente, é como uma bomba atômica de energia de baixa frequência. É uma explosão de terror puro que rasga o véu entre as dimensões e serve um banquete para os arquitetos. Em troca desse banquete, os arquitetos pagam seus sacerdotes. Eles não entregam malas de dinheiro. Eles manipulam a realidade. Eles alteram as probabilidades. Eles sussurram ideias nas mentes de pessoas-chave. Eles criam as coincidências que levam seus seguidores ao poder. É um pacto, uma simbiose profana. A elite global alimenta os seus deuses sombrios e, em troca, esses deuses garantem que eles permaneçam no controle da fazenda humana. Eles me explicaram a relação de causa e efeito no plano sutil. A morte de uma criança em um altar não faz, magicamente, as ações de uma empresa rival caírem. O que o ritual faz é criar uma onda de possibilidade negativa em torno daquela empresa. Ele infecta o campo quântico com uma ressonância de fracasso e caos. A partir daí, as coisas começam a dar errado naturalmente. Um executivo-chave comete um erro estúpido. Um lote de produtos sai com defeito. Um jornalista investigativo, como eu era, recebe uma dica anônima que leva a um escândalo. Para o mundo exterior, parece uma série de azares. Para os iniciados, é a vontade dos arquitetos se manifestando. É por isso que eles são obcecados por astrologia, por geografia sagrada. Eles precisam realizar o ritual no lugar certo, como em um ponto de poder telúrico perto de Brasília ou na Chapada Diamantina, e na hora certa, quando os alinhamentos planetários abrem as janelas dimensionais. Eles não estão rezando, eles estão realizando uma cirurgia na realidade. A comunicação com essas entidades é o segredo mais bem guardado. Os líderes das famílias, os sumos sacerdotes, não são apenas empresários ou políticos, são médiuns poderosos, treinados desde a infância para serem canais. Eu testemunhei um deles em transe. Era um homem da família Martins, do Rio de Janeiro, um industrial respeitado. Seus olhos se reviraram e uma voz que não era sua, uma voz que soava como pedra se quebrando, começou a sair de sua boca, dando ordens e previsões em uma língua gutural. Foi o momento em que meu cérebro de jornalista quase se partiu. Eu estava vendo com meus próprios olhos um homem conversando com um poder invisível e antigo. Ele estava recebendo as instruções de gestão da fazenda diretamente da fonte. E foi ali que eles me revelaram a estrutura de poder. A maioria dos membros, os políticos e celebridades que frequentam as festas, não sabe de nada disso. Eles pensam que estão em um clube de elite que pratica rituais transgressores para obter vantagens. Eles são o círculo externo. Apenas o núcleo interno, as famílias fundadoras, conhecem a verdade sobre os arquitetos e o pacto. Eles me mostraram tudo isso para me quebrar, para me provar que lutar era inútil. Nós somos a ordem natural das coisas, Ricardo. O sacerdote me disse: nós pastoreamos a humanidade, a protegemos de predadores ainda piores. O preço da sua civilização, da sua paz relativa, é um pequeno dízimo de almas. É um acordo justo. Essa lógica perversa é o que os move. E essa lógica não está trancada em ilhas secretas. Ela se manifesta todos os dias, em todos os lugares, no mundo que você e eu chamamos de realidade. E é isso que você precisa ver agora. Toda essa história de rituais em ilhas secretas e entidades famintas pode parecer distante da sua vida. Você pode pensar: o que isso tem a ver comigo, com as minhas contas para pagar, com o meu trabalho em Manaus ou com a minha família em Curitiba? A resposta é: tudo. A fazenda não é um lugar distante. Ela é o mundo em que vivemos. E as ferramentas de gestão do rebanho estão por toda parte, disfarçadas de modernidade e progresso. Eles não precisam mais de chicotes e correntes. Eles têm ferramentas muito mais eficazes para nos manter dóceis, produtivos e, acima de tudo, gerando a energia de baixa vibração da qual eles se alimentam. A indústria do entretenimento é talvez a sua arma mais poderosa. Pense nos filmes, nas séries, na música que domina as paradas de sucesso. Quantas delas celebram a violência, a traição, o vazio existencial? Não é por acaso. É um programa de dessensibilização em massa. Eles nos acostumam com a escuridão para que não a reconheçamos quando a virmos na vida real. A música com batidas hipnóticas e letras que glorificam o materialismo e a degradação não é apenas arte ruim. É um mantra projetado para baixar a nossa frequência coletiva, para nos manter em um estado de transe consumista. Políticos, artistas, influenciadores digitais, muitos dos rostos que você vê na televisão e na internet não chegaram lá apenas por mérito. Para alcançar o topo do sistema,
Muitos deles fazem uma escolha. Eles se juntam aos círculos externos da sociedade. Eles participam de festas, de rituais menores. Em troca de fama, dinheiro e poder, eles se tornam porta-vozes. Eles promovem as narrativas que a sociedade deseja. Eles usam os símbolos deles em seus clipes, em suas roupas, em seus discursos. Veja aquele cantor famoso, o Lucas Santos, que todos os jovens adoram. Observe a simbologia em seus vídeos. O olho que tudo vê, a pirâmide, o xadrez preto e branco. Ele não sabe o que esses símbolos realmente significam. Para ele, é apenas uma estética ousada que seus produtores recomendaram. Mas ele está, sem saber, funcionando como um sacerdote, espalhando os sigilos de seus mestres para milhões de mentes jovens e impressionáveis. Ele é o que eles chamam de bode expiatório útil, levando o rebanho para o abismo enquanto canta uma canção cativante. A tecnologia moderna é o sonho dos fazendeiros tornado realidade. As redes sociais são a ferramenta de colheita passiva perfeita. Elas foram deliberadamente projetadas para explorar as nossas vulnerabilidades psicológicas, para nos viciar em validação e nos manter em um estado constante de comparação e ansiedade. A raiva, a inveja, a sensação de inadequação. Tudo isso gera a energia densa que eles tanto apreciam. Cada vez que você entra em uma briga política inútil nos comentários, cada vez que sente uma pontada de inveja ao ver a vida fabricada de outra pessoa, você está, literalmente, alimentando o sistema. O algoritmo não é neutro. Ele é programado para nos manter agitados, polarizados e infelizes, porque é nesse estado que somos mais produtivos para eles. A inteligência artificial que está sendo vendida como a nossa salvação será a sua ferramenta de controle final. Um sistema que pode prever nossos desejos, monitorar nossos pensamentos e nos guiar sutilmente para as escolhas que eles querem que façamos. Será a cerca eletrificada perfeita, invisível e inescapável. Isso afeta a sua vida de forma palpável. Aquela sensação de cansaço crônico que não melhora com o sono, aquela ansiedade flutuante que parece não ter causa, a dificuldade de se concentrar, de sentir alegria genuína, não é apenas o estresse da vida moderna, é o resultado de viver em um ambiente energeticamente tóxico, uma sopa de medo e distração que eles criam para nos manter fracos. Eles nos mantêm em um estado constante de alerta, de luta ou fuga, porque nesse estado não conseguimos nos conectar com nossa intuição, com nosso poder interior. Somos apenas gado assustado, correndo de um lado para o outro dentro do cercado. O prognóstico que eles têm para o futuro, e que me foi revelado, é a consolidação final, um governo mundial, não eleito, uma moeda digital única que permitirá o controle total sobre cada transação. Um sistema de crédito social, como já se testa em alguns lugares, que recompensará a conformidade e punirá a dissidência. Eles não farão isso pela força, eles nos farão implorar por isso. Eles criarão tanto caos, tanta crise, tanta insegurança, que nós mesmos pediremos por uma mão forte que nos salve. E eles, graciosamente, se oferecerão para ser essa mão. Mas há uma falha no plano deles. Uma variável que eles não conseguem controlar totalmente: a consciência humana. Eles podem controlar nossos corpos, nosso dinheiro, nossas informações, mas não podem controlar nossa alma, a menos que a entreguemos voluntariamente. E é aqui que a verdadeira batalha começa. Não é uma batalha com armas, mas uma batalha interior. E no próximo passo da nossa jornada, vou compartilhar com você os métodos, as práticas que aprendi para proteger a sua mente, a sua energia e a sua alma nesta guerra silenciosa. Chegamos ao ponto crucial. O conhecimento sem ação é apenas um fardo. Diante de um inimigo tão vasto e poderoso, a reação natural é o desespero, a sensação de impotência. E é exatamente isso que eles querem que você sinta. Mas preciso que você me escute com muita atenção agora. A maior arma deles é o nosso medo. A nossa maior defesa é a nossa soberania interior. Não podemos lutar contra eles no campo de batalha deles. O dinheiro, a política, a violência. Perderíamos. Temos que lutar onde eles não podem nos alcançar, dentro de nós mesmos. Vou compartilhar com você métodos práticos, não para derrubar o sistema, mas para se desconectar dele, para criar um oásis de sanidade e luz para você e para os seus. E a primeira e mais importante advertência que lhe dou é esta: não faça o que eu fiz. Não tente ser um herói solitário. Não tente expô-los de peito aberto.
Eu fiz isso e paguei o preço mais alto que um homem pode pagar. Minha esposa, Ana, e minha filha de 16 anos, Mariana, morreram num acidente de carro em Lisboa, 2 semanas após a minha fuga. Não foi um acidente, foi uma mensagem para mim. Foi a punição por minha ousadia. A luta não é externa, é interna. O primeiro passo é o que chamo de jejum de medo. Por 7 dias, apenas 7 dias, comprometa-se a não consumir nenhuma notícia. Desligue a televisão, silencie os portais de notícias no seu celular, afaste-se das discussões políticas nas redes sociais. A mídia é o principal canal pelo qual eles injetam medo e ansiedade na corrente sanguínea da humanidade. Ao cortar essa fonte, você inicia um processo de desintoxicação mental. No começo, você sentirá uma espécie de abstinência, uma necessidade de saber o que está acontecendo. Resista! No 3º ou 4º dia, você notará uma mudança. Sua mente ficará mais calma, você dormirá melhor. Você começará a ouvir seus próprios pensamentos novamente, em vez dos ecos dos medos fabricados por eles. Este é o primeiro passo para reivindicar seu espaço mental. O segundo método é a prática da observação consciente. Todos os dias, reserve 15 minutos para ficar em silêncio. Não é meditar, não é rezar. É apenas sentar-se confortavelmente e observar. Observe a sua respiração. Observe os sons ao seu redor, o canto de um pássaro, o barulho do trânsito em Belo Horizonte. Observe seus próprios pensamentos, mas sem se apegar a eles. Imagine que são nuvens passando no céu. Esta prática simples, feita com consistência, desenvolve a sua intuição, o seu detector de mentiras interior. Você começará a perceber a dissonância entre as palavras de uma pessoa e a sua energia. Você sentirá quando um ambiente está carregado. Você saberá instintivamente quando algo está errado. Essa intuição é a sua bússola interna, um guia que eles não podem hackear. Em um mês de prática diária, você se surpreenderá com a clareza que ganhará. Agora, uma técnica de proteção ativa que aprendi com outro prisioneiro, um xamã indígena da Amazônia que foi capturado por eles. Ele a chamava de escudo espelhado. Todas as manhãs, antes de sair para o mundo, feche os olhos por 1 minuto. Visualize uma esfera de luz branca e brilhante se formando ao seu redor, como uma bolha de energia. Em seguida, imagine que a superfície externa dessa bolha se torna um espelho perfeito. A intenção é a chave. Qualquer energia negativa, qualquer pensamento de inveja, raiva ou manipulação direcionado a você não irá penetrar. Ele irá simplesmente bater no espelho e retornar à sua fonte. É uma técnica simples, mas profundamente poderosa. É uma declaração de soberania energética. Você está dizendo ao universo: este espaço é meu. E apenas o que eu permito pode entrar. Por fim, a precaução mais vital: proteja as crianças. Elas são os alvos primários, não apenas para os rituais, mas para a programação mental. Limite radicalmente a exposição delas a telas. Incentive a brincadeira livre, o contato com a natureza, a leitura de histórias que inspirem coragem e bondade. Ensine-as a confiar em seus sentimentos. Se uma criança diz que não gosta de um adulto, mesmo que seja um parente ou um amigo da família respeitável, ouça. A intuição delas ainda é pura, não foi contaminada pelo cinismo do mundo. Elas sentem a energia das pessoas de forma muito clara. Uma criança com uma imaginação forte, um espírito crítico e uma conexão profunda com seu próprio coração é o ser mais resistente à manipulação deles que existe. Estes métodos não são uma solução mágica, são como fortalecer os músculos, exigem prática e disciplina, mas eles funcionam. Eles te tiram da posição de vítima passiva e te colocam na posição de observador consciente e soberano. E isso, meu amigo, minha amiga, é o começo da verdadeira liberdade. Agora, na minha mensagem final, vou lhe dar a última e mais chocante revelação e um chamado à ação que eu rezo para que você atenda. O som de passos do lado de fora está mais próximo. Meu tempo está se esgotando, mas preciso lhe entregar a peça final deste quebra-cabeça sombrio. A verdade que amarra tudo o que eu disse e que revela o objetivo final deles. Não se trata apenas de poder, riqueza ou controle. Isso são subprodutos. O verdadeiro objetivo é muito mais ambicioso e aterrorizante. Nos textos mais secretos que me forçaram a ler, textos que eles chamam de fragmentos de Carcosa, fala-se de um evento cíclico chamado a colheita. Acontece a cada poucos milhares de anos, quando os alinhamentos cósmicos estão corretos e o véu entre as dimensões está no seu ponto mais fino.
Eles acreditam que estamos nos aproximando de um desses momentos. E o objetivo final deles é usar a humanidade para um último e supremo ritual. Eles estão deliberadamente criando o máximo de caos, medo, guerra e desespero em escala global para gerar um pico de energia de baixa frequência tão colossal que será capaz de rasgar o véu permanentemente. Eles não querem mais apenas servir aos seus mestres sombrios. Eles querem trazê-los para a nossa realidade física para que governem abertamente ao nosso lado. Eles querem transformar a fazenda em um matadouro eterno. A sociedade secreta tem um nome que eles só usam entre os iniciados do círculo mais interno. Eles se chamam a Ordo Serpentis Lux, a Ordem da Serpente de Luz. Para eles, a serpente do Jardim do Éden não foi a tentadora, mas a libertadora, aquela que ofereceu à humanidade o conhecimento proibido do poder. A luz que eles buscam não é a da compaixão ou da sabedoria, é a luz fria e devoradora de uma estrela negra, a luz do poder absoluto que consome tudo. E eles acreditam que seu destino é guiar a humanidade para essa apoteose sombria, mesmo que isso custe a alma da nossa espécie. Eles se veem como os verdadeiros salvadores, nos libertando da tirania da esperança, do amor e da liberdade. Mas aqui está a bênção escondida nesta verdade terrível. Você foi guiado até aqui não para ser paralisado pelo medo, mas para ser ativado pela verdade. Você foi escolhido, não por mim, mas pela força da vida, pelo poder divino que reside em cada um de nós e que se recusa a ser extinto. Ao receber este conhecimento, você se tornou um guardião da chama, um ponto de consciência em um mundo adormecido. Não subestime o poder disso. Cada ato de bondade que você pratica, cada vez que você escolhe a compaixão em vez do julgamento, cada vez que você abraça seu filho com amor genuíno, você emite uma frequência de luz que cancela a escuridão deles. Eles podem controlar o mundo material, mas o universo interior do coração humano é um território sagrado, onde eles não podem entrar sem permissão. As mudanças em sua vida já começaram. Você pode sentir uma inquietação, uma nova clareza. O mundo que você conhecia está se dissolvendo e um novo mundo, visto com olhos despertos, está surgindo. Não tema este processo. É o seu renascimento. Os sinais divinos que o trouxeram até esta mensagem continuarão a guiá-lo. Confie na sua intuição. Confie naquela voz silenciosa em seu coração que sempre soube que algo estava errado. Você não está sozinho. Em cada cidade, em cada país, há outros faróis como você, despertando para a verdade. Nós somos uma rede de luz invisível e estamos crescendo mais fortes a cada dia. O meu chamado à ação final para você não é para lutar, mas para criar. O sistema dele se alimenta da destruição. Portanto, torne-se uma força de criação. Crie beleza em sua casa. Crie harmonia em seus relacionamentos. Crie um negócio honesto. Crie uma comunidade de apoio. Ensine seus filhos a pensar, não o que pensar. Desligue-se da matriz de medo deles e construa a sua própria realidade baseada no amor e na verdade. Cada horta que você planta, cada poema que você escreve, cada vez que você ajuda um vizinho, é um ato de guerra espiritual contra eles. Eles se alimentam do nosso medo, da nossa raiva, do nosso desespero. Então, a estratégia mais poderosa é morrer de fome, o inimigo. Escolha a alegria, escolha a paz, escolha o amor. Faça isso de forma obstinada, como o ato de rebelião mais radical que existe. A porta está sendo arrombada. Eles chegaram, mas eu estou em paz. Minha vida, como Ricardo Rodrigues, acabou há muito tempo, junto com minha amada Ana e minha filha Mariana. O que restou de mim cumpriu sua missão. Eu passei a tocha para você. Agora, ela está em suas mãos. Não deixe que a minha morte e o sacrifício de incontáveis vítimas inocentes seja em vão. Viva! Viva com os olhos abertos. Viva com o coração aberto. A verdade vos libertará.